E se eu te disser que tu está assinando contratos sem ler algumas cláusulas porque tu não percebe elas? Cláusulas escondidas em contratos. Será que isso é possível? Será que eu estou falando daquelas letrinhas miúdas? Não, nem sempre. Essas cláusulas escondidas, na verdade, elas estão ali, no meio de várias outras. Mas o empresário tem o hábito de ler aquelas cláusulas que ele acha que são as mais importantes e muitas vezes passa batido por cláusulas importantíssimas, aonde ele está assumindo um compromisso muito grande e que ele não se deu por conta. Eu tenho visto isso diariamente aqui no meu escritório. Quando eu recebo contratos para fazer análise para clientes, eles vêm com todas as informações que eles querem saber daquele contrato, eles já passaram um marca-texto, já selecionaram quais são suas dúvidas, e aí quando a gente chega, senta, analisa aquele contrato, eu digo para ele: e essa cláusula aqui, tu entendeu o que é? Tu entendeu do que se trata? Não, eu vi, mas achei que não fosse importante para o negócio. Porque o foco dele é se o valor que eles combinaram de pagar está certo, se as datas de pagamento, se o parcelamento está correto, se o juro, se tem correção, se tem cláusula por descumprimento. Mas não é só disso que vivem os contratos hoje em dia. Quem trabalha, por exemplo, com entes públicos tem que se preocupar muito se tem cláusulas falando que você tem um compliance anticorrupção na sua empresa. Esse é um exemplo de cláusula que está, nos contratos, na grande maioria, e as pessoas não percebem. E agora, mais recentemente, tenho recebido outra cláusula dessas que costuma se esconder dos olhos do empresário. É a cláusula que fala da Lei Geral de Proteção de Dados. E os clientes estão assinando, os empresários estão assinando esses contratos, onde eles estão dizendo para aquele parceiro de negócio que eles têm uma política clara sobre proteção de dados na sua empresa. O risco de não ter é que, se ocorrer algum problema referente a dados pessoais com aquela outra empresa, ela pode sim respingar na tua. E numa demanda judicial, você vai chegar lá com o seu contrato, onde você disse que você tomava todos os cuidados possíveis em relação à proteção de dados, e aí o juiz vai dizer: mas e cadê? Cadê sua política de proteção de dados? E aí tu vai ficar olhando e pensando: eu não tenho? E aí você pode ser responsabilizado, porque você assinou um documento que você disse que você sim cuidava dos dados. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: se o teu parceiro que te traz aquele contrato, ele está te exigindo aquele controle, é porque ele sabe que existe sim um risco naquela relação contratual de surgir um incidente com os dados pessoais. Você tem que cuidar, porque as cláusulas escondidas dos contratos, elas estão escondidas pelo teu olho. É o teu olho que passa correndo e não enxerga elas, porque elas estão ali, escritas, claras, e te dizendo que você tem sim uma responsabilidade em relação ou a dados pessoais ou em relação a manter uma política anticorrupção. É muito importante que todas as cláusulas contratuais recebam a mesma atenção do empresário. Você já tinha pensado sobre isso? Você está pensando nesse momento: será que eu realmente li todas as cláusulas contratuais dos últimos contratos assinados aqui na empresa? Pois bem, se você tem essa dúvida, vai lá, volta no teu arquivo, dá uma olhadinha, principalmente porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela entrou em vigor muito recentemente. É muito provável que já tenha passado na tua empresa algum contrato falando sobre isso. Você é um empresário que está realmente preocupado em ter uma empresa que está conectada com as inovações e também de acordo com a lei? Então, se tu gostou, te inscreve no canal, clica ali no sininho para receber as notificações, porque toda semana eu procuro trazer um vídeo novo por aqui. Beijo!